Boa tarde, este é o Ação Imediata, chegando ao vivo pela TV Claré, agora meio-dia e 29. E olha, você já sabe que no programa tem a sua participação através do 2111-7000. Você já pode mandar a sua pergunta, porque hoje tem Alô Procon com o Sérgio Santoro. Tem Ação Imediata nos bairros também. Você pode mandar a sua sugestão de reportagem. E nas ocorrências policiais, uma grande quantidade de droga foi apreendida na região e seria trazida para traficantes de Rio Claro. Teve flagrante de indivíduos que praticaram furtos e roubos também em Rio Claro. Agora, será que esses meliantes ficaram na cadeia ou já estão na rua? Já já as informações para você. Tentativa de homicídio, mais uma registrada em Rio Claro. Uma mulher foi esfaqueada ontem à tarde. Foi na rodovia Washington Luiz, próximo à alça de acesso ao bairro Bom Sucesso. A ocorrência foi atendida pela polícia já na Santa Casa, para onde a vítima foi levada pelo SAMU. As informações passadas foram as seguintes: a mulher de 39 anos estava com o ex-marido de bicicleta pelo local, quando dois indivíduos se aproximaram e um deles atirou uma pedra contra a mulher que caiu da bicicleta. Ao chegar perto para socorrer, o homem verificou que ela estava, na verdade, ferida e provavelmente, por facadas. O ex-marido da vítima disse que um dos agressores é conhecido e frequenta um bar nas imediações. Já o outro agressor não foi reconhecido. A mulher foi socorrida em estado grave e precisou passar por cirurgia. Nada mais foi declarado se existe algum tipo de envolvimento com essas pessoas e também o possível motivo desta tentativa de homicídio, ou seja, mais um caso a ser investigado. E olha só, esta informação aconteceu ontem à tarde, mas não foi a única mulher vítima de agressões e crimes em Rio Claro. Ontem, no bairro Vila Nova, uma barbaridade contra uma jovem de 21 anos que foi roubada e ainda abusada sexualmente por um homem ainda não identificado. Leonardo Alves tem as informações. Essa ocorrência foi relatada por uma jovem de 21 anos que durante a madrugada voltava da casa de amigos no bairro Vila Nova. De acordo com informações desta vítima prestadas para a Polícia Militar, ela foi rendida por um homem que fez menção de estar armado e, depois de graves ameaças de morte, roubou R$20 em dinheiro e também um aparelho celular. Mas se não bastasse este crime de roubo, esta mulher disse ainda ter sido violentada por este indivíduo. De acordo com informações desta vítima, o criminoso teria obrigado com que ela abaixasse suas calças e então começou a acariciá-la, cometendo os abusos sexuais. Este criminoso fugiu apenas depois que uma motocicleta se aproximou do endereço e ele então fugiu sentido bairro São Miguel. A Polícia Militar foi acionada, fez buscas pela região, porém este homem não foi identificado. Um boletim de ocorrência foi registrado e agora este crime deve ser apurado pelas autoridades. Absurdo tudo isso. E uma pessoa morreu ontem em um grave acidente na SP-133 que liga Limeira a Cosmópolis. Veja as imagens. Olha, você vê aí os dois veículos que se envolveram neste acidente com uma vítima fatal. Um caminhão carregado de alimentos e uma montana com placas de Rio Claro que seguia para Cosmópolis. Segundo informações, um caminhão de gás teria colidido na traseira do caminhão de alimentos, que veio a perder o controle, vindo a invadir a pista contrária e bater frontalmente contra a montana. Antônio Roberto Parolin, de 47 anos, ficou preso nas ferragens e morreu no local. Uma tragédia, infelizmente, mais uma vida que se perde no trânsito. Não se sabe o que aconteceu com este caminhão de gás para provocar tudo isso, mas realmente uma fatalidade. E a gente fala agora de tráfico de drogas. Na região, uma grande quantidade de entorpecente foi apreendida. Eu já quero que você também veja comigo as imagens. A imagem, olha, 67 quilos de drogas foram apreendidos no conjunto habitacional dos trabalhadores de Santa Bárbara do Oeste. E a ocorrência foi a seguinte: 4 pessoas foram detidas pela Guarda Municipal e, em seguida, a equipe ouviu um desses indivíduos, conversar com um parente pedindo para esconder a droga. Aí não teve jeito, os guardas descobriram o local e foram até lá e acabaram localizando o material em tambores que estavam enterrados em um terreno baldio. E quer saber mais um detalhe? O indivíduo estava falando com um familiar, ele disse ainda que as drogas estariam no mato e que deveriam ser devolvidas a uma pessoa, sabe de onde? Aqui de Rio Claro. É mole? Toda essa quantidade viria para Rio Claro. Então a gente agradece as equipes da Guarda Municipal de Santa Bárbara do Oeste por ter tirado aí os traficantes e o entorpecente de circulação. Agora resta saber
qual seria este ponto de tráfico em Rio Claro. E teve mais droga apreendida, dessa vez ela já estava aqui na cidade de Rio Claro e sendo inclusive comercializada. Um jovem foi preso após a denúncia de populares contra o crime que acontecia no bairro residencial dos Bosques. Confira na reportagem. Mais de 50 pinos de cocaína foram apreendidos e um jovem de 23 anos preso após a denúncia de populares contra o tráfico de drogas no bairro residencial dos Bosques. Equipe da Força Tática foi até o endereço e capturou o indivíduo que assumiu o crime. Durante o patrulhamento localizamos o indivíduo com as mesmas características, foi abordado, no seu bolso foi encontrado 5 Empendorf de cocaína. Indagado mesmo a respeito da droga, ele disse que estaria comercializando pelo local, nos franqueou a entrada em sua residência. Na busca domiciliar encontramos a quantidade de mais 50 Empendorfs. O ponto já é conhecido nos meios policiais e o jovem também. Ele tem 2 passagens envolvendo drogas, né, não por tráfico, foi desqualificado para o porte, mas isso nos dá indício que o indivíduo tem essa prática constante. Logo após a apresentação da ocorrência no plantão policial, o jovem teve sua prisão em flagrante ratificada pela autoridade e desta vez irá responder pelo crime de tráfico de entorpecentes. Menos mal, ficou preso, né? Agora uma situação que me deixa indignada e claro, não só eu, você aí de casa também, eu tenho certeza. E esta ocorrência, a próxima, também envolve o tráfico de drogas. A polícia ontem à tarde conseguiu deter um indivíduo. Até aí, beleza, ótima notícia. Mas isso se este mesmo sujeito não tivesse sido detido na semana passada. Foi exatamente. Ele foi preso há poucos dias, levado para a delegacia, daí aquela história, foi ouvido e liberado. E ontem deu trabalho de novo para os policiais. E veja só, ele praticou o crime e depois sabe o que foi fazer? Dar uma descansada, tranquilo. Foi rendido pela polícia enquanto dormia. Valéria Spinelli conversou com o policial que atendeu a ocorrência e tem as informações pra gente. Olha, Janaína, um outro problema argumentado muito no programa é essa questão. O indivíduo que estava praticando esse roubo na data desta terça-feira já foi detido na semana passada também pela prática de roubo. Estava nas ruas e fez aí mais um estabelecimento comercial de vítima. O soldado Braidot está aqui ao meu lado e vai contar detalhes dessa ocorrência pra gente. Soldado, como aconteceu? Vocês foram chamados ali por vizinhos? Fomos acionados via Copom, né, de que havia ocorrido um roubo num estabelecimento comercial, onde lá chegamos em contato com a vítima, dono do estabelecimento, informou do ocorrido, também informou que vizinhos haviam visto o infrator e sabia que morava nas redondezas. Fomos até o local onde o indivíduo morava, ele estava dormindo. Foi feita a abordagem e negou o ato, mas foi reconhecido sem sombra de dúvida, pelo proprietário do estabelecimento. E o que foi subtraído do local? Aproximadamente R$320 do local. E ele, como a gente já comentou, ele foi detido na semana passada, né? Então ele já tem passagens aí pelos meios policiais. Sim, ele já tem e hoje de novo, diante dos fatos, foi dado voz de prisão e conduzido até aqui a delegacia. Olha, essa prisão foi meia hora depois do crime. O indivíduo praticou o roubo de R$320, aí ganhou o dia e resolveu dormir. Falaram o que disso, né? Mas nem esperava que a casa ia cair. Foi o que aconteceu. Ele foi reconhecido porque é tão cara de pau que ele mora por perto. Não quis ir muito longe para praticar o crime, né? Não quis ter muito trabalho. Então ele foi reconhecido, um popular indicou a casa onde o sujeito morava e ele estava nada mais, nada menos, estava dormindo. Bom, foi levado novamente para a delegacia. Você viu o que disse o policial. Este sujeito foi detido na semana passada, foi ouvido e liberado. E aí o que aconteceu? Claro, voltou para a rua para cometer outros crimes. Depois, muitas vezes, a população reclama do trabalho da polícia, mas a verdade tem que ser dita. A gente tem que reconhecer o que é certo, o que está certo, o que está errado. Agora, o que aconteceu? Os policiais tiveram que fazer o trabalho de novo. Foi isso, porque foram deslocados na semana passada, prenderam o cara e ontem a mesma coisa. O que está errado, então? Só que não parou por aí. Ontem, ele foi detido, levado para a delegacia. E você quer saber como terminou essa história? Está preparado? É isso mesmo que você está pensando.
esse mesmo indivíduo ele foi ouvido e liberado novamente. E provavelmente porque não houve o flagrante. Ele foi reconhecido, mas não foi pego ali na hora do crime. Daí é isso que acontece. Nossas leis são falhas e deixam brechas. E, infelizmente, a gente vai continuar vendo esse tipo de situação acontecendo. Olha, teve um outro flagrante ontem à tarde. Presta atenção que o indivíduo estava furtando e o que ele faria com o produto. Lá no plantão policial, a repórter Valéria Spinelli traz os detalhes de mais esta ocorrência. Olha, Janaína, é isso mesmo, mais um flagrante de furto aqui em Rio Claro, dessa vez no bairro do Cervezão, e mais um caso em que um popular deteve o indivíduo que estava praticando o crime. O soldado Zocoler está aqui ao meu lado. Soldado, como aconteceu essa ocorrência? Foi através de denúncia, de chamado que vocês chegaram até o local? Nós recebemos o chamado via 190 de que populares haviam detido um rapaz na prática de furto por um supermercado no Cervezão. Chegando no local, nós encontramos com o solicitante detendo um rapaz em posse de um Presto Barba e uma bicicleta. Diante dos fatos, indagamos o rapaz que estava com a bicicleta e o mesmo disse que havia furtado para trocar por entorpecente devido ao seu vício. E maior de idade, já tem informações sobre passagens na polícia também? Ele tem diversas passagens pela polícia, inclusive esteve preso por 8 anos, saiu recentemente. E lembrando sempre que a Polícia Militar orienta, nesses casos, não reagir e não correr atrás do infrator. Tá acompanhando, tá ligando 190 para que a Polícia Militar possa fazer a prisão, pois é muito perigoso estar correndo atrás da pessoa aí. É uma situação que a gente acompanha, que vem acontecendo com frequência. Os populares entrando em ação, abordando esses criminosos. Então é um alerta mesmo para a população. A população está indignada, né? Chega um ponto em que a sociedade não aguenta mais ver tanta impunidade e tanta pessoa de má índole na rua. Mas a Polícia Militar não recomenda. O comando da Polícia Militar sempre enfatiza e faz diversas campanhas para que seja ligado 190, até mesmo nós policiais militares, quando estivermos de folga, ligar 190, não se envolver em ocorrência, para maior segurança nossa e das demais pessoas que estiverem envolvidas. Obrigado, soldado Zocoler, pela participação. Bom, Janaína, então fique esse alerta. Nesta ocorrência deu certo, a polícia chegou e o indivíduo foi detido aí por um popular. Mas como o soldado falou, é um risco sim para as pessoas. Então fique esse alerta aí para a população. Obrigada, Valéria. É exatamente isso que o policial falou também. População indignada, não tem outra palavra, a não ser também população desesperada, querendo resolver de qualquer jeito um problema que só vem aumentando. Bandido na rua, só que ao mesmo tempo presídios lotados. E por isso que muitos voltam para as ruas. Não tem lugar mais para tanto marginal. E quem sofre é o cidadão de bem, que é obrigado a pagar impostos absurdos e no fim não ter retorno de nada. É um caos que a gente não consegue sair. Eu entendo a atitude da população, mas temos sim que ser cautelosos numa hora dessa, como alertou o policial. Melhor a fazer é seguir o meliante e na hora já acionar e passar as coordenadas para a polícia fazer o serviço, porque é muito perigoso. Neste caso, o indivíduo não estava armado, mas se está, não pensa duas vezes. E nesta situação a gente percebe uma outra questão muito problemática. Furtando um produto de valor baixo, mas para quê? Ia servir para a troca de drogas. É lamentável. Ele vai para a cadeia, enquanto o traficante continua ganhando dinheiro com a tragédia dos outros. E a seguir, ação imediata nos bairros. Você vai ver, olha, uma situação no bairro Vila Verde. A situação que os moradores encontraram é bem inusitada. Como eles estão aí, olha, protestando, reivindicando os seus direitos. É no bairro Vila Verde, daqui a pouco você vai ver essa proposta aí dos moradores para reivindicar. Não sai daí.